Em um mundo onde o sucesso é uma sombra distante, uma mulher de 32 anos está prestes a reescrever seu destino. Fernanda, uma secretária eficiente e determinada, enfrenta o desenho e supera obstáculos em seu caminho. Mas por trás de sua história de sucesso há uma dor escondida, um passado que a persegue. Então, um homem poderoso e enigmático entra em sua vida, trazendo consigo uma aproximação genuína. Você está no canal Sombras do Amor, onde cada sombra revela uma paixão esquecida. Fernanda, de 32 anos, entrou no escritório com um misto de ansiedade e determinação. Seu cabelo loiro encaracolado estava preso em um coque apertado, e seu olhar decidido parecia dizer: "Estou aqui para ficar." Com um sorriso leve, ela se aproximou da mesa de recepção, onde uma placa de bem-vinda parecia uma ironia diante do ambiente tenso. O empresário, Sr. Antônio, um homem de meia idade com uma expressão de desdém permanente, a observou de cima a baixo antes de sequer cumprimentada. "Então, você é a nova secretária", disse ele, com um tom de voz que carregava desconfiança. Fernanda, com sua ambição e determinação, não se deixou intimidar. "Sim, sou Fernanda. É um prazer trabalhar aqui, Sr. Antônio." Seu tom firme e educado foi um desafio silencioso ao modo como ele a tratou. No entanto, o empresário parecia decidido à humilhada. "Espero que você seja mais competente do que a anterior. Aquela moça não fazia nada direito." Ele fez uma pausa, estudando. "Você sabe que você foi contratada por caridade, não é? Ninguém mais queria esse emprego." Fernanda sentiu uma pontada de dor, mas seu olhar permaneceu firme. Ela sabia que estava ali por uma razão e encontrar redenção pelo seu passado trágico. Aquele emprego era sua chance de provar a si mesma e aos outros que valia mais do que as circunstâncias. "Estou aqui para trabalhar e aprender", disse ela, com uma voz que não tremia. "E pretendo fazer um bom trabalho, Sr. Antônio." Ele bufou, mas Fernanda pôde ver um traço de surpresa e, talvez, admiração em seus olhos. "Veremos", disse ele, antes de se levantar e entrar em seu escritório, deixando Fernanda se perguntar o que mais o dia poderia lhe reservar. Fernanda saiu da sala do Sr. Antônio com a sensação de ter passado em um teste. Ainda sentia tensão no ar, mas sua determinação havia sido reafirmada. Ao entrar em sua nova estação de trabalho, foi recebida com olhares curiosos e sussurros. Ignorando o burburinho, ela se concentrou em organizar seus materiais e se familiarizar com o sistema. Enquanto trabalhava, sua mente não parava de refletir sobre a conversa com o Sr. Antônio. Suas palavras carregadas de desdém ecoavam em sua mente, mas ela não se deixava abater. Fernanda sabia que tinha muito a provar, não apenas para ele, mas para si mesma. A tragédia do passado ainda pesava, mas ela estava decidida a não deixar que a definisse. Rapidamente, sua eficiência e habilidade começaram a se destacar. Ela resolvia tarefas com rapidez e precisão, surpreendendo colegas e superiores. Em meio ao turbilhão, uma nova oportunidade surgiu. Um projeto desafiador que exigia toda a sua inteligência e criatividade. Fernanda sentiu o coração acelerar. Era sua chance de redenção, de mostrar que valia mais do que caridade. Com um olhar decidido, ela se lançou ao desafio, pronta para provar seu valor. Fernanda mergulhou no projeto com determinação. Enquanto trabalhava, percebia que os colegas evitavam contribuir, temendo represálias de Sr. Antônio. Decidida a resolver o problema, ela organizou uma reunião e, com sua habilidade, conduziu a discussão, revisitando soluções criativas. Juntos, encontraram uma saída inovadora. Fernanda sentiu um misto de orgulho e alívio, mas também uma sombra de dúvida. Estava se abrindo demais. E se isso a tornava vulnerável? Fernanda sentiu um misto de emoções ao perceber que seus colegas começaram a respeitá-la. Ainda havia um resquício de desconfiança no ar, mas ela sabia que havia conquistado um importante passo. Sr. Antônio, ao ver os resultados do projeto, surpreendeu-se com a competência de Fernanda e, embora não demonstrasse abertamente, ela percebeu um leve abrandamento em sua postura. No entanto, Fernanda não se deixou levar pela euforia. A tragédia do passado ainda perseguia, e a sombra de dúvida sobre estar se abrindo demais a acompanhava. Ela se perguntava se estava preparada para lidar com as consequências de sua própria vulnerabilidade. Enquanto se preparava para uma reunião com o Sr. Antônio, Fernanda sentiu seu coração acelerar. Ele a receberia em seu escritório para discutir os próximos passos do projeto. Ela se questionou se estava pronta para encarar o que seguisse, sabendo que sua vida estava prestes a dar uma nova guinada. Fernanda entrou na sala de Sr. Antônio com confiança renovada. Ele a olhou com surpresa e, pela primeira vez, com um traço de admiração. "Fernanda, você tem realmente feito um trabalho excepcional. Sua dedicação e inteligência são notáveis." Ela sorriu,
sentindo uma validação que há muito tempo não experimentava. Mas, por trás da fachada de sucesso, sua mente ainda era um turbilhão de dúvidas e medos. Estaria pronta para renunciar à sua armadura e se permitir amar novamente. A proximidade com o milionário, que agora a admirava, revisitou sentimentos confusos. Ela estava determinada a se manter firme, mas uma pequena fissura em sua defesa começou a se abrir. Fernanda sentou-se à mesa, encarando o relatório que havia elaborado. O sucesso do projeto anterior havia lhe dado uma nova visibilidade no escritório, mas também trouxe críticas internas. Alguns colegas começaram a questionar sua ascensão rápida, sussurrando sobre favorecimento. Sr. Antônio, por outro lado, parecia ter mudado ligeiramente de opinião sobre ela. Seus comentários ácidos diminuíram, mas Fernanda sabia que isso não era sinal de aprovação total. Ela ainda precisava provar seu valor. Enquanto trabalhava, Fernanda não podia deixar de pensar na tragédia do passado. A dor ainda ecoava em sua mente, fazendo questionar se estava pronta para se abrir ao amor novamente. A fissura em sua defesa estava lá, mas o medo de se machucar ainda era grande. Você está fazendo um bom trabalho, Fernanda, disse Sr. Antônio, aproximando-se. Obrigada, Sr. Antônio, respondeu, tentando manter a compostura. Ele fez uma pausa, olhando com um misto de admiração e curiosidade. Mas não se acomode. Há muito mais a ser feito. Fernanda sentiu uma pontada de ansiedade. Estava sendo testada, e sua reação definiria o próximo passo. Ela respirou fundo, decidindo se entregar à escuridão ou se abrir ao amor. A escolha ainda era difícil, mas ela sabia que não podia mais fugir. Fernanda saiu da reunião com o Sr. Antônio sentindo-se em uma encruzilhada. A advertência para não se acomodar ecoava em sua mente, juntamente com a pressão de suas próprias expectativas. Ela sabia que o sucesso do projeto havia sido um divisor de águas, mas também um lembrete de que o passado ainda a perseguia. Caminhando pelo escritório, Fernanda notou o olhar de apreço de seus colegas, que agora a viam de uma forma diferente. Ela sentiu um misto de gratidão e medo, pois sabia que, com o sucesso, vinha a responsabilidade de manter o ritmo. Em sua mesa, Fernanda encontrou um buquê de flores com um cartão anônimo que dizia: "Você é incrível." Ela sorriu, sentindo um leve alívio, mas logo pensou em quem poderia ter enviado. Será que era um gesto de apreço ou algo mais? Fernanda decidiu não desviar o foco. Ela sabia que precisava se concentrar em seu trabalho e, mais do que isso, em sua própria redenção. A escolha era clara: deixar o passado definir seu futuro ou lutar por uma nova chance. Com determinação, Fernanda mergulhou em suas tarefas, decidida a encontrar seu caminho. Fernanda sorriu ao receber o projeto prioritário. Sr. Antônio depositava confiança nela. Isso significava muito, mas, ao mesmo tempo, sentia o peso da responsabilidade. Seu passado ainda assombra, e a decisão de se abrir ao amor ou se fechar em si era uma batalha diária. Enquanto trabalhava no projeto, não pôde deixar de pensar no buquê de flores anônimo. Era um gesto gentil, mas também um lembrete de que ainda havia pessoas dispostas a machucá-lo. A ansiedade crescia, e Fernanda se perguntava se estava pronta para enfrentar o que seguisse. A equipe de trabalho era unida, e juntos encontraram soluções incríveis. Fernanda sentia que estava no caminho certo, mas a sombra do passado a seguia. Em reuniões com o Sr. Antônio, ela exalava confiança, mas por dentro, questionava se estava fazendo a coisa certa. Em meio à euforia do sucesso, Fernanda sabia que precisava decidir, se entregar à escuridão que a perseguia ou se abrir para o amor e a redenção. Cada passo em frente era uma escolha, e ela não sabia se estava preparada para as consequências. Com a confiança de Sr. Antônio e o apoio dos colegas, Fernanda continuou a se destacar no escritório. Seu projeto inovador foi um sucesso e ela recebeu uma promoção, tornando-se assistente direta do empresário. O reconhecimento a fez se sentir realizada, mas também a lembrou da tragédia do seu passado. Ela começou a se questionar se estava pronta para enfrentar as consequências de sua vulnerabilidade. O buquê de flores anônimo continuava a ser um mistério, e Fernanda não sabia se era um gesto de apoio ou uma ameaça a Sr. Antônio. Percebendo sua hesitação, a chamou para uma conversa. "Fernanda, você é uma das minhas funcionárias mais valiosas. Não deixe o passado a definir. Você merece uma segunda chance", disse ele. Fernanda sentiu um misto de emoções. Parte dela queria se abrir para o amor e a redenção, mas outra parte ainda estava presa à escuridão. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas o medo a paralisava. Enquanto isso, seu trabalho continuava a ser exemplar, e ela se manteve focada em seus objetivos. A batalha interna, no entanto, estava longe de ser vencida. Fernanda sorriu ao se sentar à sua nova mesa, agora como assistente direta de Sr. Antônio.
A promoção era um reconhecimento de seu valor, mas também um lembrete de que o sucesso não preenchera o vazio interior. Enquanto trabalhava, suas mãos habilidosas digitavam relatórios e elaboravam estratégias, mas sua mente permanecia dividida entre o medo de se abrir ao amor e a culpa pelo passado. Sr. Antônio, percebendo a transformação em Fernanda, decidiu levá-la a um jantar de negócio. Durante a conversa, ele compartilhou histórias de superação e enfatizou a importância da humildade. Fernanda, intrigada com a mudança no empresário, começou a ver além da fachada de rispidez. Ele mencionou que, apesar de sua fortuna, havia perdido a essência de quem era, deixando a ambição tomar o controle. Fernanda sentiu um eco interno. Também havia perdido seu caminho, deixando a dor definir sua identidade. A proximidade com o Sr. Antônio a fez questionar se estava pronta para uma nova chance, não apenas no trabalho, mas na vida. Ela encarou o empresário com um olhar diferente, notando a sinceridade em suas palavras e, pela primeira vez, viu um ser humano por trás do milionário. A lição de humildade estava mudando sua perspectiva sobre redenção e amor. Fernanda sentiu um alívio ao se tornar assistente direta de Sr. Antônio. A proximidade com ele a fez perceber que, apesar da postura rígida, havia um homem vulnerável por trás daquela máscara. Certo dia, enquanto trabalhava em um projeto, ele a surpreendeu com um gesto de gentileza, ajudando a resolver um problema pessoal. Fernanda começou a ver que a linha entre respeito e afeto não era tão clara assim. Será que estava pronta para deixar o passado para trás e se abrir a uma nova chance? A relação de respeito no escritório agora dava espaço para uma conexão mais profunda. Mas a tragédia do passado ainda sussurrava em sua mente. Você merece ser feliz. Fernanda se tornou uma inspiração para os outros funcionários do escritório. Sua determinação e competência haviam conquistado o respeito de todos, até mesmo de Sr. Antônio, que agora via como uma peça fundamental em sua equipe. Enquanto trabalhava, Fernanda não pôde deixar de pensar no buquê de flores anônimo que havia recebido. É um gesto simples, mas que havia tocado profundamente. Ela se questionou novamente se era um sinal de que estava pronta para se abrir ao amor novamente. Sr. Antônio notou a mudança em Fernanda e começou a se aproximar dela de forma mais genuína. Ele a elogiou por seu trabalho e disse que ela era uma das pessoas mais talentosas que ele havia conhecido. Fernanda sentiu um misto de emoções: gratidão, respeito e um pouco de medo de se vulnerabilizar. Numa pausa no escritório, Fernanda encontrou um bilhete anônimo que dizia: "Você é mais forte do que pensa." Era um lembrete de que ela havia superado obstáculos antes e que podia fazer isso novamente. Mas, ao mesmo tempo, a fez questionar quem poderia ter escrito aquilo e por quê. Ela decidiu se concentrar no trabalho e em sua redenção, mas não pôde evitar sentir que estava sendo observada e que alguém estava tentando se comunicar com ela de forma mais profunda. A tragédia do passado ainda assombra, mas Fernanda começa a se sentir mais forte, mais capaz de enfrentar as consequências de sua vulnerabilidade. Muito obrigado a cada um de vocês que se juntou a mim nessa jornada de superação e redenção. A história de Fernanda nos mostrou que, mesmo nas sombras, há sempre uma chance de brilhar. Se você se identificou com essa história, ou simplesmente se deixou levar pelas emoções, obrigada por estar aqui. Se quer mais histórias que toquem o coração, explore nossos outros vídeos e se inscreva no canal. Estamos sempre criando conteúdo novo para você. E, como sempre, nos vemos no próximo mergulho nas sombras do amor.